Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live doutrinária das sextas-feiras. A CF, Associação de Estudos Espíritas Feirense, agradece a presença de todos que estão conectados nessa noite. E possamos rogar a Deus a instrução do alto para que Ele ilumine a nossa compreensão a respeito do texto que a gente vai estudar hoje. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos pela oportunidade do trabalho, do serviço, onde nós buscamos o esclarecimento, a verdade que nos liberta, nos envolve todos em energia de paz, de harmonia, e que na presença de Jesus possamos estar nessa noite aptos à compreensão das páginas do Evangelho. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então, queridos amigos, hoje continuaremos o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje foi proposto para nós falarmos a respeito do capítulo 26, intitulado Padecer. É um título, um tanto quanto, que já nos causa assim uma certa repulsa, né? Porque padecer é sinônimo de sofrer. Mas o legado que Emmanuel deixou de suas interpretações bíblicas nos mostra o quão profundo são as lições. São as lições que ele traz em cada obra. Então, que busquemos nesse texto a transcendência, para a gente tirar a lição necessária. Emmanuel destaca nesse texto uma passagem que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. E ele inicia o texto dizendo: uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Natural que Jesus tenha tido essa atitude. Porque vamos pensar, todos os projetos humanos, de realizações humanas, sempre visa o bem-estar, o lucro, o prazer. E assim tem que realmente ser, não é que seja errado. Todo projeto que nós seres humanos fazemos tem que realmente buscar o bem-estar, a alegria, a satisfação. Mas em matéria de missão espiritual, não é bem assim que acontece. Se a gente for observar os vultos que já desempenharam missões espirituais, o caminho foi muito árduo. A tarefa foi muito árdua, né? Então, Jesus veio à Terra com uma grande missão. A missão de trazer a boa nova do reino. Tudo que diz respeito às leis divinas, ele não destruiu. Ele sancionou. Mas tudo aquilo que foi mascarado pela hipocrisia, pela ignorância espiritual da época, pela crueldade, isso ele reformulou tudo. Então, Jesus marca a história, tanto que antes dele e depois. Né? A missão que Jesus veio desempenhar à Terra, só um espírito como ele, puro, poderia desempenhar. Que ele não veio para agradar a todos, né? Porque a sua mensagem ia de encontro aos nossos interesses mundanos. Então, ele inicia suas pregações repetindo as palavras de João Batista e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando ele convoca os discípulos, ele instrui esses discípulos dizendo claramente: quando ides pregar, não leve alforge, não leve dinheiro, né? Não leve bordões, se acautele dos homens, porque esses mesmos homens podem vos arrastar aos tribunais.
Eis que vos envio como ovelhas para meio de lobos. Não é? Ele também disse: sereis perseguidos e odiados por minha causa. Então a missão era muito difícil e que teria que ser feito com muito sacrifício e muita renúncia. E como de fato os discípulos de Jesus, todos eles, com exceção de João, que morreu mais velhinho, e Judas, que se matou, foi de renúncia e sacrifício. Eles foram perseguidos, apedrejados, encarcerados, alguns esfacelados vivos. É natural que Jesus chegasse para eles estimulando a confiança em Deus, a recompensa dos céus, afastando todo o medo, dizendo a eles que o poder deles vinha do Espírito, vinha do céu, encorajando a todos esses discípulos. Se a gente for observar, o Espiritismo também nos afasta de todo medo, do medo das provas, nos dizendo que somos imortais, que tudo passa, que a vida continua. Né? Então, quando adentramos no centro espírita, nós logo percebemos que ele não faz milagres, porque ele diz isso. O Espiritismo não faz milagres. Quando a gente adentra a casa espírita, ninguém passa a mão na cabeça da gente, massageando o nosso ego. O Espiritismo esclarece, ele é bem claro, ele diz assim: você é responsável por tudo o que lhe acontece. Em você está toda a causa dos seus problemas, em você está a solução. Então, o que o Espiritismo faz é nos amparar, nos consolar, né? Dizer que apesar das provas que a gente tem que enfrentar, porque ele não nos isenta das provas, não vai dizer que as nossas provas vão se acabar, nossos resgates e tá tudo bem, não. Ele segura nas nossas mãos, nos dando força, apoio, dizendo aguenta firme, porque tudo isso vai passar. Você é um espírito imortal. Você está passando por esse momento, mas tudo vai passar. Então o Espiritismo também nos encoraja. E nos mostra um Deus universal. Jesus, não como Deus, mas Jesus como sendo o nosso irmão maior, que está bilhões de anos de evolução à nossa frente. E como ele está bilhões de anos à nossa frente, ele está apto a nos guiar. Então o Espiritismo diz isso. Quem vai te guiar não é palestrante, não é dirigente, não é médium, é Jesus, o Cristo. Ele tem condições de te guiar. E como o Espiritismo traz Jesus em sua originalidade, né? Ser cristão é a mesma coisa que ser espírita, como diz o Evangelho. E nós também hoje, como espíritas, somos chamados a dar os nossos testemunhos de fé. Mas não mais como os discípulos deram na sua época, indo para as arenas, indo para as fogueiras imoladoras. O nosso testemunho hoje é individual. Temos que adentrar o coliseu das nossas sombras, as arenas, né, do nosso interior, para domar as feras que ainda existem em nós, que é o orgulho, o egoísmo, a maldade. Então, esse testemunho hoje é pessoal. Então, assim como Jesus afastou todo o medo dos discípulos, o Espiritismo também nos afasta o medo. Ele nos diz assim: você pode desfrutar nessa vida de uma felicidade relativa, mantendo sua conduta ética, porém sua essência é espiritual. Né? Você reencarna várias vezes no veículo carnal, mas a intenção é que você pare de reencarnar e possa gozar de uma felicidade inalterável como os espíritos puros.
Você tem que passar pelas provas, pelas suas expiações, para reparar seus erros, mas tudo isso passa, a vida continua. Então, ele nos exorta também a nada temer, para enfrentar as nossas provas. Então, Emmanuel prossegue dizendo: a aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida, traduz confiança plena. A fé é algo que a gente não encontra na esquina, não compra no mercado, a gente sabe disso. Não passa de pai para filho. A fé é uma conquista íntima, que a gente vai a cada dia ampliando. E como a gente amplia a fé? Nas adversidades, no vento contrário, nos embates. A fé é um esforço da alma. Cada obstáculo superado, cada experiência traumática ou dolorosa ou difícil vivida, que não significa que é somente dores traumáticas, mas cada prova que você passa, onde você tem que, de repente, desenvolver a paciência, enfim, cada etapa que você vence, que nós vencemos, nós vamos ficando cada dia mais resistentes. Aí vem outro processo, estamos mais resilientes. E assim a gente vai ampliando. Quando a gente amplia essa fé, que é confiar em Deus, né, ela se robustece, ela se fortalece. À medida que a dor nos aproxima muito de Deus, o amor também, mas a dor também. Né? E ele prossegue dizendo: o sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu os seus brinquedos. E como são grandes os sofrimentos que nós atraímos para a nossa vida por invigilância, né? Para satisfazer os nossos caprichos, né? Então, tal qual uma criança egocêntrica, nós sofremos porque queremos ainda somente satisfazer os nossos desejos infantis, porque enxergamos as coisas não sob o prisma da imortalidade, mas o prisma da materialidade. E tal qual criança, nós fazemos malcriação, esperneamos, porque queremos, né, coisas que não vão ser úteis para a nossa evolução. E ele diz o seguinte: numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhe ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. É isso, né? Queremos satisfazer os nossos caprichos. Se Deus dissesse sim a tudo que a gente pede, Ele não iria nos amar, porque seria a nossa derrocada. Iríamos descer ladeira abaixo. Ainda bem que Ele diz não. Ainda bem que ele diz não. Não é? Repetindo, ele diz assim também: sofremos por não ser possível a prática do mal. Quantos de nós sofremos por não poder nos entregarmos às paixões insanas da vida? Um exemplo: tem muitas pessoas que sofrem por não poder praticar um vício. E quantos males atraímos para a nossa vida por causa dessa invigilância, desse desejo infantil, de um vício, por exemplo, que pode gerar separações, preocupação, doenças. Então, o vício já é um mal, você contrai uma doença e aí você atrai para você, para sofrimento, atrás de sofrimento. Atraímos sofrimento atrás de sofrimento, como diz o budismo. Os 3 tipos de sofrimento. O sofrimento do sofrimento. Se entrega um vício, vem a doença, atrai um mal, atrai uma dor. Entra em depressão, outro sofrimento. Né? Então, à medida que a gente vai tendo as experiências, amadurecendo psicologicamente, as nossas escolhas vão sendo mais assertivas
E o nosso relacionamento também com Deus vai ficando mais maduro. Né? Porque até então a gente acreditava no Deus antropomórfico, a gente barganhava com Deus. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, as nossas escolhas também vão ficando mais assertivas. Porque compreendemos melhor, né? Então, um espírito, por exemplo, mais evoluído, ele não pede ao reencarnar, por exemplo, beleza física, dinheiro, ele pede vitalidade. Tem uma fala de André Luiz que eu acho interessante, que ele diz assim: quando você amanhecer com a vontade de falar mal dos outros, peça a Deus uma faringite. Então, muitos males que nos ocorrem são bênçãos. É porque a nossa visão é limitada. A visão que nós temos no mundo espiritual é outra, a visão de Deus é outra. A nossa visão é uma visão limitada. 1000 anos pra gente é muito tempo, para Deus pode ser um segundo. Né? Um segundo. E todos nós na Terra passamos por dores. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer que todo homem honrado sofre tanto quanto aquele homem mau. E isso é explicável, porque existe a dor provação e a dor expiação. A dor provação, todos os espíritos têm que passar. Igual um aluno que vai para a escola, estuda, depois ele tem que fazer a avaliação. Mas a dor expiação, não, é mais penosa, por quê? É resultado das nossas infrações às leis de Deus. Mas todos na Terra passam por seu quião de dor e de sofrimento. Não existe nenhum privilegiado. É necessário a gente passar por experiências para que a gente aprenda, tire a verdadeira lição. A dor ela tem uma função pedagógica, não punitiva, pois Deus é infinitamente justo e bom. Então, Emmanuel prossegue. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Certo que nós temos provas, expiações, né? Mas a gente precisa se incorporar a essa caravana. É isso que Emmanuel está falando, é um convite. Podemos até ser escravos de um passado, mas somos senhores do futuro. Se o Espiritismo já nos esclareceu, a doutrina já nos esclareceu, então a partir desse ponto a gente precisa incorporar a essa caravana. Né? Podemos até chorar quando as provações da existência nos induzirem a isso. Mas o que é que nós não podemos fazer? Estacionar. Né? Se paralisar, a gente tem que continuar trabalhando, servindo e auxiliando. Um exemplo, um auxílio que a gente presta ao próximo, a gente tem que prestar esse auxílio indefinidamente. Né? Quando você trabalha em prol do outro, da felicidade do outro, se preocupa com o outro, se você doa as suas horas num trabalho de voluntariado, não pense assim, eu vou fazer isso só um mês, eu vou fazer isso só um ano. Não, diga assim, eu vou fazer isso indefinidamente. Enquanto eu estiver vivo e Deus me der forças, eu vou fazer isso. Por quê? Quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente se propõe ao trabalho e fazer parte dessa caravana fiel que começou lá com os discípulos, aí depois vieram os 70, depois vieram os 500 da Galileia,
que é quando Jesus aparece ressurrecto, os mártires do cristianismo e todos aqueles que acolhem em seu coração a mensagem de Jesus, fazem parte dessa caravana fiel. Porque quando nós participamos de um trabalho onde a gente tem a possibilidade de exercitar virtudes, generosidade, isso nos auxilia de sobremaneira. Já dizia Chico Xavier, o bem que a gente faz é nosso advogado, nosso juiz, aonde quer que a gente vá. Quando a gente presta um auxílio, a gente esquece até dos nossos problemas. E nossas dívidas são até aliviadas. Porque a gente exercita a virtude, a gente caminha para o alto. A gente trabalha a nossa sombra, a gente também trabalha o desinteresse pessoal. Porque a gente sabe que o interesse pessoal é o que mais nos prejudica. Né? Então, quanto é bom a gente trabalhar e servir, auxiliar sempre. E já finalizando a mensagem, ele vai dizer assim: participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do mestre. Quando eu participo de um trabalho altruísta, eu estou participando de uma decisão do mestre. Cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não tememos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Deus é justo e bom, não temos nada a temer. Disse Jesus, não temas aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Temas antes aquele que faz perecer tanto o corpo como a alma no inferno. Uma simbologia, mas que podemos traduzir assim. O maior temor que nós devemos ter é o nosso próprio mal. Porque esse mal que nos prejudica, que atrai outros males e que retém a nossa alma, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, esse mal que há em nós, esse nós devemos temer. Não temas nada. Por quê? Porque nós somos espíritos eternos. Nós somos espíritos eternos. E quem tem a paz da consciência se mantém inatingível a toda perturbação, a toda injúria. Né? Então, nós temos sim que confiar no bem, na vitória do bem. Muitos acreditam que a cruz é um sinal de derrota, mas ali é um sinal de vitória. Nós temos que confiar na vitória do bem e seguir cumprindo os nossos deveres, auxiliando, servindo. Porque se nós optamos por Jesus, ele não é o nosso modelo e guia, ele estará conosco. Ele estará conosco. Jesus não abre mão de nenhum de nós. Nenhum. Ele mesmo diz que nenhuma das suas ovelhas será perdida. Então, todos nós somos obreiros do progresso, todos nós estamos endereçados à perfeição. Todos. Então, não tem nada a temer. Todos nós estamos endereçados à perfeição. Precisamos entender que com Jesus, a vida, ela adquire um novo significado. Eu enxergava dessa forma, agora eu estou enxergando de outra forma. Né? Então, problemas, desafios, são ingredientes da evolução necessários ao caminho de todos nós. Então, lembro muito de uma passagem de Paulo que ele diz assim, em tudo dai graças. Se está feliz, alegre com seus amigos, dê graças, dai graças. Mas também se o vento está contrário, se as coisas não estão bem, dai graças também. Né? E tem uma outra passagem de Paulo que eu gosto muito, que está até no meu evangelho, escrevi nele aqui, que é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que ele vai dizer assim, podeis até ser atribulados, mas não
angustiados. A tribulação faz parte das vicissitudes da vida, preocupações, finanças, casamento, família, né? Faz parte da vida. Mas angústia não, porque angústia é sinônimo de tristeza, que desenvolve uma depressão, uma síndrome de pânico. Angústia não. Perplexos, ele vai dizer, porém não desanimados. Às vezes a gente fica realmente perplexo com todas as notícias que a gente ouve no rádio, na TV, crimes, violência, injustiças, corrupção, mas não desanimados. Não desanimados, isso é um contexto social que vai passar como uma tempestade. Porque por trás de todos os líderes de todos os países, existe também uma liderança espiritual. Cada país tem seu governador espiritual. O do Brasil é Ismael, o do planeta é Jesus. Se o governador espiritual do planeta é Jesus, não posso desanimar. É uma fase, vai passar. O planeta de regeneração está chegando. O mal, o bem vai se sobrepor ao mal. Não é isso, espíritas? Que a gente crê, então não tem como desanimar. Aí ele vai dizer, perseguidos, porém não desamparados. Até Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos, mas não desamparados. Ninguém está à mercê da própria sorte, porque o ambiente está saturado da presença divina. Podemos até fazer um teste em momentos de dificuldade, a gente se recolher no nosso quarto, fazer aquela prece fervorosa, sincera, para Deus, e a gente percebe logo algo mudar em nós. É uma intuição, é um regozijo dentro da alma, uma calma, uma presença. Talvez tenha espíritos, amigos, familiares ali. Mãos invisíveis seguram nas nossas mãos também. Não estamos desamparados, como diz o salmista. Se meu pai me desamparar, se minha mãe me desamparar, Deus jamais vai me desamparar. Né? A gente tem que entender que a evolução, ela não se dá assim todos ao mesmo tempo. Tem pessoas ligadas a gente que evoluiu mais do que nós. Somos seus tutelados. Intercede por nós. Desamparado ninguém está. Aí ele segue dizendo, abatidos, porém não destruídos. Abatidos, sim, porque às vezes a correria é tanta, né, das vicissitudes da vida, que às vezes você está cansado. Ou às vezes também o abatimento emocional, moral, mas não destruídos. Somos espíritos imortais. Então é isso que Emmanuel trouxe na noite de hoje, uma reflexão bastante interessante, onde a gente tem que tirar o espírito da letra, porque quando a gente lê de cara e vê ali padecer, sofrer, olha quanto ensinamento, quanta pérola a gente pode tirar de um texto bíblico, né, de uma passagem evangélica. É o alimento da nossa alma, é o que alimenta a nossa alma, né? Então, eu trouxe uma mensagem para finalizar, de Meimei, que está no livro Coragem. Eu não sei se eu já li aqui, mas eu gosto tanto dessa mensagem. Eu trouxe de novo, porque ela é muito, muito interessante. Diz assim, esse livro é de autores diversos, psicografado por Chico Xavier. Ela intitula assim, Nunca Sem Esperança. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem e encontrarás Deus no imo do próprio Espírito e a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio, no auxílio ao próximo. E surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos,
prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam, censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se errastes, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Repetindo uma das palavras de Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que no final das contas, não era entre nós e o mundo, entre nós e as pessoas, era sempre entre nós e Deus. Né? Deus nos cerca com sua solicitude e seu carinho. Somos suas criaturas. Jamais Ele abandona seus filhos. Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. É assim que a gente tem que crer. Para não temer as dores e os sofrimentos. Nos momentos difíceis, busquemos o alto, a espiritualidade, para que a gente encontre forças para resistir. Sabemos que nossa fé ainda é vacilante, que nós não temos ainda uma maturidade psicológica, uma coragem estoica, como disse Joana de Ângeles, mas precisamos crer de que não estamos sós, de que uma nuvem de testemunhas nos cerca e nos ampara, e nos estimula a perseverar até o fim. Então é isso, que mensagem linda de hoje. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Quem quiser pode fechar seus olhos, se imaginar que está na CF, né? E agradecer a Deus estes momentos de trabalho, de reflexão, que cresça em nós a coragem para que possamos enfrentar nossa sombra e os desafios externos, né? Nós somos importantes para Deus. Nós somos amados de Deus. Ninguém está só. Obrigada, Senhor. Sê conosco hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Que assim seja. Muita paz. Vamos iniciar agora a bênção do passe, neste caso virtual, com a mesma eficácia do passe presencial. O que caracterizará será a intenção com que aquele que se posiciona como receptor terá, entregando-se com a confiança e a boa vontade. Respiremos profundamente e vamos nos transferir mentalmente ao auditório da nossa querida instituição, Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, onde criamos a energia e a psicosfera apropriada para nos conectarmos com os amigos espirituais. Já com este ambiente em nossas mentes, façamos as respirações profundas e nos conectando com os amigos espirituais, com o nosso mentor. Respirando, inspirando e expirando, e criando um canal de intercâmbio com os planos superiores, nos proporcionando mais equilíbrio, nos fortalecendo a fé, permitindo que os benfeitores nos renovem. Batei e a porta abrirá à nossa frente com uma luz intensa
que nos aquece e clareia nossas mentes e as almas. Sentimos uma paz tão grande. Nos deixamos ficar assim por alguns segundos. Aos poucos, vamos retornando devagar, leves e agradecidos. Senhor, fazei-nos instrumentos